Boa noite a todos vocês que conseguiram chegar aqui hoje. É muito bom tê-los novamente. Pedimos para lembrar que aqueles que colocaram água lá atrás, não esqueçam na hora de sair, pegarem suas garrafinhas. Tem o papelzinho ali para colocar o nome. Pedimos que os celulares possam ficar no modo avião, para que a gente não tenha nenhuma interferência. Quando vocês forem receber o passe, também pedimos que levem consigo a bolsa de vocês. E hoje é dia de palestra. Boa noite, você que está nos assistindo em casa pelo Centro Espírita Miguel Oficial, nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, recebam o carinho e o abraço da espiritualidade amiga. Lembramos a vocês também que se podem colocar a garrafinha com água durante todo o nosso momento hoje de reflexão. Hoje é dia de palestra. A água, enquanto isso, vai ser fluidificada e depois você pode bebê-la com doses aos poucos, né? Sempre visando o equilíbrio do corpo e do espírito. Se você tiver dúvida de como a nossa casa funciona, ou outras coisas que a nossa casa também apresenta, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Tem várias orientações, inclusive o nosso jornalzinho Ceareiro de Miguel. Também você pode dar uma olhadinha com cursos, evangelização e tantas outras coisas que a nossa casa oferece. Hoje é dia de palestra com a nossa companheira Priscila Chagas. Temos o tema hoje, Parábola da Construção de uma Torre. Nós vamos fazer primeiro a leitura da página de abertura e logo após a prece. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Graças a Deus. Por favor, Monique, é com você. Boa noite a todos. O livro é Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Renasce Agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que te for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Fazer por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixais para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às passadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra o tóxico da aversão é a nossa boa vontade. A benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nós demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições
Mas se descemos a praça desassombriados e seremos mostrando novas disposições na luta. A ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixar-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvistes a assertiva do Mestre? Aquele que não nasce de novo não poderá ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Graças a Deus. Obrigada, minha querida. E nesse momento, vamos buscando então unir os nossos corações e os nossos pensamentos, elevá-los ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, e a toda a espiritualidade amiga, os trabalhadores da nossa casa de Miguel, os guias espirituais Miguel, Catuíte. Primeiro para agradecer a esse momento de podermos estar aqui, de chegar aqui, sempre com boa vontade, para podermos trazer a palavra de Jesus, os seus ensinamentos a todos aqueles que nos acompanham. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Mas, embora agradecendo, também pedimos, Senhor, te pedimos, Senhor, que visite esses lares desses companheiros. Pedimos também que visite, Senhor, cada hospital, cada orfanato, asilo, os cárceres, todos os cantos, Senhor, onde Tu sabes muito bem que tem alguém que necessita tanto de Ti. Seja nas ruas, em todos os locais. Mestre querido, te pedimos ainda, olhai por cada um de nós que aqui estamos. Olhai pelos nossos afetos, nossos amores, mas pedimos em especial hoje que Tu possa olhar pela nossa companheira Priscila, que trará a palestra dessa noite e com certeza um ensinamento que muito nos auxiliará e despertará também a nossa curiosidade em entender melhor aquilo que o Senhor nos ensinou através de palavras. Por isso te pedimos, Senhor, sê conosco durante toda a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Priscila, agora é com você, tá bom? Boa noite. Então vamos lá, que a gente hoje vai falar um pouco sobre uma parábola. Parábola sempre são ensinamentos importantes e a gente acaba falando muito sobre eles com o passar do tempo. Então é sempre bom, ou sempre didático, a gente explicar o que é uma parábola. Parábola era uma maneira que Jesus ensinava. E a parábola ela é uma alegoria. Ela é uma história que ela tem etapas de entendimento. Você pode fazer uma leitura mais superficial, como você pode ir aprofundando os ensinamentos. Por que até hoje a gente estuda, revisita e se indaga pelas palavras e pelas parábolas contadas por Jesus? Porque ali continham ensinamentos que eram muito profundos. Então, uma das coisas que eu achei interessante é que a parábola ela é conhecida como a parábola da torre em construção, mas também é
a parábola da torre inacabada. E ela é uma passagem de Jesus que ela traz muito, digamos, desconforto. Primeiro a gente vai fazer uma leitura e aí eu vou trazer uma provocação. Antes, eu tinha pensado em fazer isso logo que eu começasse, né? Mas já cheguei toda empolgada. Então, eu sou Maria Priscila, sou frequentadora, trabalhadora do Miguel. Para quem está assistindo a gente, né, do YouTube, sou uma mulher branca, de mais ou menos 1,60 m, 65, cabelos encaracolados, pretos, uso um óculos vermelho, eu estou com uma blusa rosa, um casaco. Meu cabelo é encaracolado, mais ou menos à altura do pescoço. Muito bem. Dito isso, vamos lá. Entender um pouquinho, eu trouxe um fragmento de um vídeo para a gente poder ver. Espero que o vídeo role, né? Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 14, entre os versículos 25 e 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para captá-la, para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este é o homem, começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a gente já começa assim, mas peraí, Jesus então está dizendo que é para negar a família? Primeira coisa que os livros, né, as obras vão dizer, que essa passagem, na verdade, quando ele diz que ama, que deve odiar, ela é uma tradução que pode ser repensada. Esse é o primeiro ponto. Ele diz, nos vários autores, e eu utilizei como base o livro As Parábolas de Jesus, segundo a doutrina espírita da Dharma Lúcia, que, na verdade, ele diz que você deve trocar o odiar por amar menos. Então, vamos substituir ali o entendimento. Se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até a própria vida mais do que a mim, o que Jesus está dizendo? Jesus está chamando a atenção para a gente que a gente deveria amar mais a ele. Será que a ele ou aos ensinamentos que ele traz? Porque ele representa algo. Ele representa a anunciação do reino de Deus e do seu evangelho. E, portanto, devemos nós mudar todo o nosso comportamento frente aos ensinamentos novos. Tem um meme na internet que eu gosto muito, que é assim, são bonequinhos que dizem assim, são bonequinhos assim, você quer emagrecer? Aí eles gritam, sim! Como? Comendo pizza, hambúrguer e brigadeiro. É possível emagrecer mantendo hábitos alimentares que não são adequados? Sim ou não? Não. Não tem como chegar no reino dos céus sem repensar as nossas atitudes. E, portanto, qualquer indivíduo que vá construir uma torre precisa repensar as suas atitudes, as suas ações e o seu comportamento. Não dá. Por quê? Se temos como princípio que somos espíritos em processo de aperfeiçoamento,
que vivemos no mundo de provas e expiações e, portanto, somos espíritos imperfeitos, caminhando para a perfeição, significa que nós temos um motivo para reencarnar. Por que nós reencarnamos? Para aprender. Segundo a questão do Livro dos Espíritos nos diz, qual o objetivo da reencarnação? Progresso ininterrupto da humanidade e expiação das faltas cometidas. Não há como transformar esse planeta na qual nós habitamos em um planeta mais justo, mais harmonioso e mais amoroso, se a gente não repensar a maneira com que a gente age todos os dias. Esse é um princípio. Então, quando Jesus diz ali, ó, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que ele significa isso? Colocar as suas questões no mundo antes da transformação não serve para seguir Jesus. E isso nos incomoda, porque a gente quer a mudança, mas nós não estamos muitas vezes disponíveis ou dispostos a nos transformar. Porque transformar é difícil, requer esforço. Transformação exige de cada um de nós uma maneira de mudar. E aí, para trazer uma provocação, porque esse é o meu papel, principalmente porque eu sou uma educadora, e enquanto educadora eu provoco o tempo todo, eu trouxe um fragmento da série The Choice. Só um instantinho. Só precisa funcionar. Não tá. Porque ele não é. A série. Primeira temporada, último capítulo, minuto 37. Vamos lá. Enquanto o Marcos está fazendo um favor para mim, então vamos lá. Primeira temporada, último episódio, último episódio no minuto 37. Primeira coisa que eu preciso fazer ressalva com relação a essa série, que está todo mundo apaixonado, porque fala sobre Jesus. Primeiro que existe uma plataforma disponível em que a gente já pode assistir, que se chama The Choice. Você pode baixar tanto pelo celular como pelo computador. Segundo, ela não é uma série real. Agora eu preciso que todo mundo preste atenção em mim. Ela não é uma série real. Ela é uma série baseada em passagens de Jesus. Isso é um ponto importante. Você pode botar um pouquinho mais para frente. E dito isso, você não pode levar ela como ensinamento profundo. Mas ela é uma série baseada nos discípulos. E eu acho que o indivíduo que fez o roteiro, em muitos momentos, ele é muito feliz em algumas coisas. Então eu vou usar uma passagem que não é uma fala de Jesus, mas eu acho que poderia ser. Essa aqui é um momento em que para aí. Que eu preciso dessa cena. Eu cheguei um pouquinho atrasado por causa da chuva. Todo mundo sabe que as tecnologias são todas obsediadas, né? E vamos lá. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Não, tá voltando demais. Mais pra cá, mais pra cá. Eu quero lá Jesus e os discípulos. Isso. Só que o áudio não tá saindo. Parem um pouquinho. Eles estão saindo em direção a várias cidades. E estão os discípulos. Esse aqui é Mateus. Mateus está com o mapa na mão. E Mateus diz para Jesus o seguinte: olha, ir na direção para lá é melhor. Mas Jesus quer ir para fazer o contorno para Cafarnaum. Jesus não quer. Jesus quer ir para Samaria. Pode dar o play. E lá, por aqui, amigos.
O mapa mostra que Jezreel fica a 3 quilômetros a sudeste, enquanto uma estrada a leste do Rio Jordão. Precisamos ajustar nosso curso em 30 graus. Nós vamos por Samaria. Por acaso é uma piada? Para aí, Marcos, para mim, por favor. Jesus faz a seguinte pergunta para ele. Isso não é uma passagem de Jesus. Registra isso. Mas ele pergunta assim: você está na minha companhia para ficar seguro? Quantos foram aqueles que, seguindo Jesus, não ficaram em segurança? Seguir os ensinamentos de Jesus é seguro, mas nem sempre temos segurança, porque muitos passaram pelo circo, muitos foram perseguidos, muitos sofreram durante a sua caminhada. A palavra de Jesus, ela nos traz segurança, mas nem sempre é seguro estar do lado dele. Por quê? Porque ele navega contra a maré. A gente não segue um caminho, muitas vezes, um caminho tortuoso. Dá mais um play rapidinho que a gente vai tirar. Aí eles começam a falar que as pessoas profanaram os templos, que elas nos odeiam. Eles dizem que nunca conversaram com nenhum samaritano e nunca falei com um samaritano. Aí ele explica: olha, nós também nos destruímos o templo 100 anos antes. E nós não estávamos presentes em nenhum desses eventos. E escutem, se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estivermos acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Pode tirar, Marcos. Jesus está fazendo uma imensa provocação para os seus discípulos. Ele está dizendo assim, ó, se todas as vezes que eu tiver que propor para você fazer algo que você não está acostumado, a nossa convivência será muito difícil. Será chata. Por quê? Porque Jesus vai propor situações e circunstâncias para a gente das quais nós não estamos acostumados. E isso é a gente se transformar. Porque a gente não pode continuar seguindo o mesmo caminho que nós seguimos até aqui. E foi por isso que nós reencarnamos. Nós não reencarnamos para continuar a mesma estrada. Nós reencarnamos para mudar as nossas ações e comportamentos. É isso que ele está falando nessa parábola. É isso que ele está nos propondo. E aí, pensando nesse vídeo, né, que é um fragmento, por favor, assistam. A parte que fala de Mateus é maravilhosa. O encontro de Jesus com Maria de Madalena ou Maria de Magdala é sensacional. Mas entendamos o que a gente está se propondo. A gente está se propondo sermos indivíduos completamente novos. E aí, tá um chiado. Marcos, eu fiz besteira. Aperta ali a apresentação para mim, por favor, slide. É muita tecnologia, às vezes. Até quem está com tecnologia se acostuma. Vai. É mais seguro. Volta lá, é mais seguro contornar. Isso. Pelo Jordão em Decápolis. E Jesus se juntou a mim por segurança? Não. Mais um pouquinho. E aí, pensando em transformação, pensando nessa proposta que é essa torre, que precisa ser calcada, pedra a pedra, para que ela possa ser construída, ela possa ser, né, bonita, bela, ela precisa ser pensada, ela precisa ser, né, lapidada. E aí, dentre as figuras que seguiram Jesus, nenhuma delas fez tanto esforço de transformação como a Maria de Madalena. E o Chico fez uma psicografia pelo Emmanuel, que eu acho que ela é Por favor, leiam. Maria de Magdala e Humberto de Campos, Boa Nova, lindo. Amélia Rodrigues, Primícias do Reino,
que ela fala sobre a Maria de Magdala. Mas eu acho essa passagem traz tantas informações, e ela é uma página tão curtinha, que ela diz assim: Madalena disse Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, mestre, isto está em João 20,16. Ponto importante. Todo indivíduo que vai estudar sobre o Evangelho, ele vai perceber que os evangelistas têm maneiras diferentes de escrever o Evangelho. Mateus é descritivo, mas João é mais espiritual. Isso quem diz não sou eu. Isso está escrito no livro do Alírio Campos, que fala sobre os evangelhos, que é uma compilação da Amélia Rodrigues. E João faz registros que ninguém fez. Isso é um fato importante. Enquanto que Mateus faz o registro de tudo, Marcos e Lucas vão fazer o registro a partir da convivência de Tiago, de Paulo e de Pedro. João só escreve o livro na sua velhice e ele resolve escrever sobre aquilo que ninguém teria dito. E aí está lá. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convida a meditação substanciosa e acurada. Porque razões profundas deixariam o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para seguir aos olhos de Madalena? Em primeiro lugar, somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Vai lá, Marcos. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo a morta nas sensações que operam a paralisia da alma, entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia, o calvário redentor da sua existência angustiosa. Ela consegue fazer exatamente o que Jesus narra. Ele diz assim: se você ama mais a sua mulher, a sua mãe, aos seus filhos, às suas filhas, aos seus irmãos do que a mim, não serve para meu discípulo. E Magdala amou muito Jesus e transformou a sua vida. A Amélia Rodrigues, ela diz no livro Premissas do Reino que um mendigo passava pela porta de Magdala e naquela noite ela decidiu que ela não ia atender ninguém. Ela era uma prostituta. E aí ela atendia os maiores e os mais ricos homens que passavam pela sua porta. Naquele dia ela não queria atender ninguém. Mas havia uma ordem dada aos seus criados. Qualquer pessoa que passasse com fome poderia a casa abrir para dar comida. E aí um deles vai, entra e fala com ela que um mestre novo, estava pregando em Cafarnaum. E ela diz, né, ele não vai olhar para mim, ele vai ser como tantos outros. E ele disse, não, ele é diferente. Ela pega uma pequena bolsa e vai para Cafarnaum, que é aquele encontro que está logo ali no início. Ele está de costas, Maria se aproxima e ele fala o nome dela. Ele a reconhece. Ela volta para casa e joga todas as suas joias e os vestidos fora. E todos gritam na sua porta, está louca, vai desistir. Em algum momento ela vai se dar conta que ela fez uma besteira. Ela joga todos os seus objetos ricos, adornos, fora, pega um pequeno vidro com mirra, que era a essência mais cara, volta e vai em direção a Jesus, entra na casa de Nicodemos, se eu não estou equivocada, e limpa os pés de Jesus com mirra e limpa os seus cabelos,
secando os pés de Jesus. É por isso que o Emmanuel diz isso. Ela foi aquela que mais se transformou. Mas a minha pergunta, e toda vez que eu faço um estudo, eu considero que é fundamental a gente pensar e nós? Quantas vezes nós jogamos os nossos objetos fora? Quantas vezes nós nos transformamos intimamente e nos dedicamos de corpo, alma e coração ao Evangelho do Cristo e à nossa transformação? Porque se vale estudar uma parábola ou uma personalidade, como Magdala, não é simplesmente para ilustrar o conhecimento e nós sermos mais inteligentes, rebuscados e cultos que ninguém. Quando nós fazemos isso, é que a gente vai se espelhar em determinadas figuras, como, por exemplo, Magdala. Dentre os discípulos de Jesus, aquele que eu acho mais sensacional é Mateus. Eu queria ser Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, portanto mal visto. Ninguém gostava de Mateus, porque assim, o cobrador de impostos, ele podia, então você devia ao Império Romano R$1.000. Ele podia te cobrar 1.500 e ficar com 500 para ele. E por isso, os judeus não gostavam dos cobradores de impostos. Jesus passa por Mateus, eu falo assim, eu gosto de falar assim, genericamente. Jesus passa por Mateus e diz assim, bora? Você sabe o que o Mateus faz? Levanta e diz, bora, levanta e vai. Mateus não pensa, Jesus, vou falar agora bonitinho, né? Jesus passa e diz para Mateus como ele convidou a Pedro. Quer vir comigo e ser pescador de homens? Ele levanta e diz, quero. E vai. E deixa tudo para trás. Quantas vezes nós fomos como Mateus e largamos tudo para trás? Sem olhar e sem se arrepender. Quantas vezes fomos Magdala, que desistimos da vida que temos para seguir outra vida. Agora eu vou botar isso na internet e meu marido vai me matar. Eu adoro contar uma história do meu marido que é a seguinte. Meu marido não é espírita. Eu emprestei um livro para ele. Eu lhe emprestei Paulo Estevão para ele ler. E aí tem um dia, meu marido é machão, assim, né? Macho alto, tal, fortão. E aí eu saio da fisioterapia e meu marido está, porque eu fiz fisioterapia 6 meses, então ele ia comigo e ficava do lado de fora. Eu saio e ele está chorando, se debulhando em lágrimas. E eu pensei, nunca mais ele vai ler um livro espírita, porque eu fiz isso com ele. Aí ele olha pra minha cara, mas ele vai ser feliz? Ele tá perguntando de Paulo. Aí eu falei, vai, mas depende do que você entende como felicidade. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, eu vou continuar lendo. Eu falei, ele nunca mais vai ler um livro espírita. Porque é isso, a gente vai estar vendo, ele está lendo livro que às vezes tem muito sofrimento. Porque se despir e construir um ser novo não é simples. Reconstruir as nossas trajetórias, deixando coisas para trás, é um processo de renovação muito significativo. E aí quando você diz para alguém que ele vai ser feliz, mas não da maneira com que você entende felicidade, é porque essa felicidade ela não é imediata. Ela é uma felicidade a longo prazo. Muita gente gosta de olhar para trás e dizer assim, mas na outra vida eu fui muito ruim, Priscila. Mas quem vai ser a Priscila, a Mônica, a Kátia, a Ângela, o Marcos na próxima vida?
Porque a gente está construindo hoje um amanhã. A gente está fazendo escolhas hoje que estão baseando e calcando o nosso amanhã. E o nosso amanhã vai ser mais feliz se a gente estiver fazendo coisas que, de fato, constroem felicidade. Mas essa felicidade é a longo prazo. Às vezes não é a felicidade de agora. Às vezes você vê uma pessoa passando por um sofrimento, uma doença. Você pode olhar o agora, o quanto ali ela está sofrendo, mas o quanto que ela amanhã vai ser mais feliz. Por isso é que quando a gente lê os primeiros cristãos, a gente olha e pensa assim, nossa, mas como eles foram fortes. Porque parar aqui hoje, abrir um livro e falar de doutrina espírita hoje é fácil. A gente tem uma casa que quase vai completar 100 anos. A gente tem só do Chico mais de 440 livros impressos. A gente tem toda uma obra de Divaldo, com Amélia Rodrigues, autora espiritual, Joana de Ângeles como autora espiritual. A gente tem a Ivone. Hoje a gente tem um manancial que são referências. Que a gente pode olhar e falar assim, eu não preciso mais fazer isso. Eu não preciso mais fazer desta forma. Eu posso construir um amanhã mais feliz. Como a Magdala fez. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu um mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Por isso é que quando Jesus desencarna e quando ele aparece, a primeira que ele apareceu foi a Magdala. Por quê? Porque ela foi a que fez mais transformações. E Jesus, ele fazia de cada momento uma possibilidade de aprendizado. Ele aproveitava todos os instantes. Ele não aparece para ela porque ela era que estava ali de bobeira. Ele aparece para ela porque foi ela que mais se transformou. E isso mostra que quanto potencial transformador nós temos nas nossas vidas. Nadar contra a maré é o que faz a gente fazer a transformação. Estou contando pequenas historinhas, né? Quando a minha afilhada já está com 28 anos, já tem 3 filhos, mas quando ela tinha 7, 6 anos, ela foi passar o dia comigo, então eu fui buscar ela no ponto. E aí eu tinha um poodle, desse tamanho. E todas as vezes que a gente levava o Juvenal, que era Juvenal na rua, a gente catava o cocô. Eu, meu pai, minha mãe, os meus irmãos. Desde sempre. A gente ia lá e catava. Numa época que ninguém catava. E aí eu tô lá, indo buscar minha filhada. Volto com ela, tá eu, o Juvenal, a gente tá passando na rua. Ele para, eu paro e cato. E a minha filhada olha pra mim e faz assim, nossa, madrinha, por que você tá fazendo isso? Aí você gosta de pisar nisso na rua? Ela, não. Pois é. Por isso eu tô catando. Porque se eu quero passear com ele na rua, ninguém precisa pisar numa coisa que é indesejável. Ai, madrinha, só você. Ela estava preocupada, uma criança de 6, 7 anos, que ninguém fazia aquilo. E eu não estava preocupada se alguém fazia ou não. Eu achava que aquilo era o certo. Eu ia lá e fazia. Por isso é que nós, como decidimos seguir o Evangelho, nós precisamos fazer não aquilo que toda a sociedade considera como adequado. A gente precisa fazer aquilo que está no Evangelho de Jesus e nos seus ensinamentos. Priscila, você não está falando novidade. Não estou. O Evangelho do Cristo está há mais de 2000 anos aí.
A doutrina espírita está aí há mais de 150 anos, mas na introdução do livro Diretrizes para o Êxito, da Joana de Anjos, ela diz que em 140 anos a doutrina espírita tinha feito esforços, os homens tinham feito esforços muito pequenos para a transformação do planeta. A Joana de Anjos falou na introdução do livro. Não sou eu. Não foi o Divaldo. Porque a gente tem preguiça de fazer essa transformação. Porque mergulhar e olhar quem nós somos não é simples. É necessário, porém não é simples. Vou falar a mesma coisa com relação à terapia. Fazer a terapia é importante? É. Fazer terapia é bom? Não. É necessário? É. Te faz mais feliz? Faz. Mas te faz sofrer? Em muitos momentos. A longo prazo, a terapia vai te fazer um indivíduo melhor resolvido? Sim. Mas não é simples fazer isso. Como não é simples repensar as nossas atitudes. E não continuar navegando, seguindo com a maré. Ah, Marcos, dá um peteleco aí para mim, por favor. Aos lugares belos, às cidades ricas, cosmopolitas, que uns indivíduos causam impacto, provocando o desejo incomum de aí ficarem, noutros despertam mal-estar, desconforto e desagrado. Ilhas paradisíacas, refúgios de oração, isso está lá na Joana de Anjos, tá? Que uns fascinam e a outros causam sensações desencontradas, angústias, desesperos insuportáveis, vestuários luxuosos, joias, cobiçadas, que aumentam a cupidez em alguns. Noutros, não conseguem sensibilização, não lhes geram qualquer interesse, nem qualquer sofrimento por possuí-los. Passa mais uma, por favor, Marcos. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência. É isso. Porque a gente... Vou fazer umas provocações, tá? A gente quer enriquecer, a gente quer ter objetos de luxo, de riqueza, mas um mundo mais harmonioso e justo precisa ter mais equilíbrio. E não faz sentido. Eu não estou dizendo de não ter mais pobres. Isso não vai acontecer por causa das distribuições de riquezas e de bens. Mas ter mais equilíbrio nesse mundo e menos desigualdades precisa ter equilíbrio também das riquezas. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter. Mas quanto mais pessoas estiverem numa ponta, menos pessoas, né? Mais vão estar na outra. Pensa numa balança. Ou pensa numa gangorra, quando a gente brincava na infância. De um lado, 1, 2, 3. Do outro, 15. É mais ou menos isso. E aí, abrir mão disso tudo significa trazer mais equilíbrio para cada um de nós. E isso a gente precisa pensar, que é o que Bezerra fez. Bezerra, em muitos momentos, ele dava daquilo que faltava e não do que sobrava. Porque dar o que sobra é fácil. Mas dar do que falta é doloroso muitas vezes. E enquanto a gente está aqui dando aquilo que nos sobra. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tempo. Eu estou falando de esforço. Quanto foi difícil chegar aqui hoje? Qual foi o esforço de você estar aqui todas as sextas-feiras? Do que você está abrindo mão? Porque você pode estar aqui na sexta-feira, você pode estar aqui na terça-feira, você pode estar aqui no domingo, você pode vir para o sábado. O que você está abrindo mão para estar aqui? Você está abrindo mão do que te sobra ou do que te falta? Muitas vezes é do que te falta. Isso é esforço.
e muito significativa. Quantas vezes você precisou estudar para fazer um estudo? Ah, eu não tinha tempo para fazer o estudo de hoje. Acordei mais cedo para fazer. É isso. É o esforço da transformação. Mas não adianta somente fazermos a leitura se a gente não vive ela. Volta lá no primeiro slide, Marcos, que eu estou chegando no final. É até 40? Até 20? Tá. 20, 25, ok. Não, vou chegar até 20. Não. No primeiro lá no início. Isso, volta. Aí, nesse aí. Porque a gente precisa voltar na parábola que a gente está estudando hoje. E aí ele volta dizendo: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para contemplá-la, para completá-la? Quantas vezes você vai ter que pensar em qual trabalho você vai ter que ingressar? Em qual área da tua vida você vai ter que mudar? Pois, se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos a que verem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso é uma alegoria, isso não é real, assim. As pessoas não vão rir da gente. Mas é claro que para começar qualquer tipo de empreitada, a gente precisa saber como a gente vai terminar ela. Como é que a gente vai estar ali toda semana? Como é que a gente vai se dedicar a cada uma das tarefas que nós nos colocamos em prática? Que não é para o outro. Fazer o estudo da noite de hoje não é para ninguém. É para mim, primeiramente. É claro que ela pode contribuir para outra pessoa, mas eu nunca faço estudo para o outro. Eu sempre faço um estudo para mim, porque eu preciso ser a primeira pessoa a se transformar com tudo aquilo que a gente aprende. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, o primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Às vezes a pessoa, vou dar uma outra analogia para essa passagem. A pessoa vem para a casa espírita e aí ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela fica nessa batida 6 meses. Depois disso, ela para de frequentar a casa espírita. Estava alicerçado? Às vezes, você pode vir um dia na semana. E esse dia ser sólido. E aí você pode vir mais 2, mais 1, mais 2. E aí você vai se solidificando. Porque a doutrina, ela vai ensinar uma coisa pra gente. Ela vai pegar e vai dizer assim, ó, você fez isso aqui e isso é responsabilidade sua. Precisa dar conta. Tudo aquilo que a gente passa hoje é fruto das escolhas que nós fizemos. É fruto de todo o nosso processo reencarnatório. E por isso a gente gosta de dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso é lindo. O que isso quer dizer? Que tudo de bom e mal que você fez é seu e você é responsável por isso. Do que você acerta e do que você erra. E quando a gente vem para a casa espírita e começa a estudar, às vezes isso toca numas feridas. Mas também pode ser libertador. Porque tudo que você fizer hoje e tudo que você construir hoje, amanhã também será responsabilidade sua. Depende sempre de como você vai ver as situações e circunstâncias. Se você está fazendo boas escolhas, é tudo teu. São todas as oportunidades que nós podemos construir. Por isso é que Jesus nos ensina que nós receberemos tudo de acordo com as nossas obras, com os nossos esforços, com os nossos empenhos. E por isso, nós estamos hoje aqui, numa sexta-feira, falando sobre o amor de Jesus em nossas vidas. E se vale a pena fazer a transformação, é para no final da caminhada poder encontrar Jesus, como Magdala encontrou, e ser abraçado por ele.
ou pelos nossos entes queridos que se foram, que estão torcendo para a nossa vitória. Se nós estamos aqui hoje, é porque a nossa vitória é certa, garantida e gloriosa. Mas ela só depende de uma pessoa. Ela só depende de cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco, irmãos. Nossa. Tá desligado? Isso aqui, Marcos. Nossa. Obrigada. Caramba, Priscila. Muito obrigada. Só temos a agradecer. Com certeza foram reflexões assim importantíssimas para todos nós. E tem muita coisa que a gente não tem nem noção, né? E você foi bastante clara na sua fala. E vou até te pedir, pode fazer a prece final para nós, por gentileza? Então, vamos acerenar nossos corações, falar com Jesus, com nosso Pai, Pai de infinito amor e bondade. Que felicidade é estar na sua casa mais uma vez. Obrigado, espiritualidade amiga, amorosa, que nunca nos abandona. Que possamos sentir o abraço fraterno, a alegria de poder nos reencontrar. Tantos espíritos que são amorosos, afeitos aos nossos corações. Que nós possamos receber nesse momento os passes, as energias, os fluidos que são tão necessários para a nossa caminhada. Que tenhamos a certeza que nós não estamos sozinhos. Que possamos receber nesse momento uma pílula, que ela possa ser uma pílula de esperança e que ela possa germinar dentro de nós como uma flor que brilha intensamente e que ela nos traga a certeza de que Deus nos ama, nos espera e confia em cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita que nós abraçamos e que tenhamos a certeza de que esse amor nos faz hoje mais fortes e mais serenos. Que a tua paz fique conosco, que possamos retornar para os nossos lares, que possamos ser abençoados em nossas famílias, em nossos lares, que a gente possa enviar essa prece tão feliz para hospitais, asilos, abrigos e todo aquele que se sinta só, nesse momento possa sentir um abraço reconfortante que traz a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que teu amor, Pai, fique conosco sempre. Graças a Deus. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender
assim esmorecer, e o que Deus escrever será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será.